Boa noite, paz do Senhor. Este é o canal Família Abençoada Marli Monte Souza. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um canal de instrução, de conhecimento. Hoje o assunto é o bom samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Vamos falar do bom samaritano. Nessa história, um doutor da lei conversa com Jesus sobre o que fazer para ter a vida eterna. Uma pergunta e uma resposta é crucial nesse episódio. Vejam a seguir. Versículo 25b. Mestre, o que farei para ter a vida eterna? Você pergunta também, o que vou fazer hoje para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Para conquistar esse direito da vida eterna, o que nós vamos fazer? E no versículo 27 diz, na letra E diz, e respondendo ele disse, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, como é difícil amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. É muito difícil, porque o ser humano é complicado de viver, é muito complicado de entender e muito complicado de aceitar como ele é. Então, é um desafio muito grande amar a todos como nós amamos a nossa pessoa, né? Então, é muito complicado, é muito difícil. Por isso que Jesus colocou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente aprende a amar o próximo com os defeitos que tem, com as atitudes que tem, a gente está suportando aquilo tudo, aquela pessoa difícil e complicada, como ele suporta todos nós que somos difíceis e complicados. Olha como é que Jesus suporta a humanidade. Olha como ele suporta. O bom, o ruim, o mal, o perverso, suporta tudo. E ainda perdoa ainda quem vai buscar ele. A pessoa pronta, peca a vida inteira. No final da vida vai pedir perdão. Vai se humilhar, vai pedir perdão, vai dizer que está arrependido de tudo que fez na vida, não se arrependeu. Vai deixar lá no finalzinho para se arrepender. Então Jesus tem uma paciência enorme conosco, que nós não temos paciência com o nosso irmão. Jesus ainda perdoa ainda aquela pessoa rebelde que sempre foi a vida inteira de rebeldia e nós não perdoamos nosso irmão quando ele vem pedir desculpa. Então é uma tarefa muito difícil para nós perdoar nosso irmão, mas se não executarmos essa tarefa de amar o próximo, com todos os defeitos que eles têm, que nós também temos, nós não vamos herdar a salvação. Guardar ódio, rancor, ira das pessoas, que não perdoa nunca na vida, vai morrer com aquele ódio, com aquela decisão de não perdoar. Então, quem morre sem perdoar, quem ele feriu, também Jesus não vai perdoar. Porque nós ferimos Jesus diretamente, toda hora. Então, a gente tem que reconhecer que ele vai nos perdoar. Então, por que não perdoamos aquele que nos feriu? Nós temos que começar primeiro daqui e perdoando as que vão fazendo coisas erradas, que vai nos fazendo sofrer, que vai nos magoando. Mas vamos pedir a Jesus, Jesus, limpa essa mágoa do meu coração. Perdoa ela que ela me ofendeu. Ela não teve juízo, ela não pensou, ela não me amou como eu amo ela. Por isso que ela me ofende assim. Então a gente tem que conversar com Deus, com Jesus a respeito disso. Para que Jesus limpe o nosso coração e possa trabalhar na vida dela, no coração dela também, para transformar ela. É uma tarefa difícil, mas Jesus determinou isso para nós. Ame o teu próximo como a você mesmo, porque ele faz isso conosco. Ele nos ama como ele ama ele mesmo. Neste texto bíblico que narra a história, um homem ia de Jerusalém a Jericó, de uma cidade para outra. No caminho ele foi assaltado, apanhou, foi machucado e ficou caído lá. E lá, naquela estradinha, passou um sacerdote, um pastor, pode ser um padre, né? Passou lá, olhou de longe e
cortou volta, passou de largo, longe. De largo quer dizer longe, né? Lá do outro ladinho da estrada e foi embora. Depois veio, né? Não teve compaixão nenhuma com aquele homem caído, lá todo machucado. Passou um levita. Hoje, na tradução, hoje, no costumeiro de hoje das Assembleias de Deus, chama de levita cantor. Mas na Bíblia, a tradução, levita é diácono, aquele que é servidor da igreja, né? Então, ele tem a função de servir na igreja, de cuidar e zelar da casa de Deus, que é um levita. Fez a mesma coisa que o pastor ou o padre fez, passou de longe, né? Não ajudou, não teve compaixão nenhuma. Não teve amor àquela pessoa que estava ali caída. Depois veio o samaritano. Quem é esse samaritano? Um judeu, Jesus. Ele veio, né? E estava com aquela traje simples como ele vivia, né? Ninguém botava fé nele porque ele usava a simplicidade, nunca foi soberbo, nunca foi com roupas de linho, com joias, ostentando cavalos cheio de joias, né? Jesus era um homem simples e andava a pé. Aí veio, né? Que foi até acusado de impuro, né? E pegou esse homem, jogou nas costas, socorreu, levou na casa e pediu para tratar dele, chamasse um médico naquele tempo, né? E tratasse dele, para quando ele voltar, ele pagava as despesas. Naquele tempo a pessoa dava a palavra e a pessoa confiava na palavra. Cuida dele, para ele sarar. Quando eu voltar, eu lhe pago tudo que ele gastou, que teve o gasto aqui com ele, eu vou pagar. As diárias, os remédios, os tratamentos, eu vou pagar. Eu só tenho que seguir viagem, deixa ele aí. Quando eu voltar, é o tempo que já foi tratado e eu pago as despesas dele. Então, a pessoa confiava na fala das pessoas. É um tempo que a gente confiava na fala da pessoa. É palavra de rei não volta atrás. E assim a nossa palavra. Dava uma palavra, empenhava uma palavra, e a pessoa confiava na palavra que você tinha honradez de voltar e executar o que você falou. Cumprir o compromisso. Hoje você não pode confiar nas pessoas, porque ela não tem compromisso com o que ela fala. Não tem compromisso com o que ela fala. Poucas pessoas são assim. Fala e honra o que fala. E assume o compromisso e honra o que fala. Que muitas não têm compromisso, não falam da boca para fora, não têm compromisso, não são honradas para falar e honrar o que fala. Mas o bom samaritano, que era Jesus, voltou e pagou as despesas do homem. Então, o bom samaritano é a pessoa com a bondade e compaixão igualzinho a Jesus. Eu sou semelhante sofrendo, vai lá e socorre. Ajuda, carrega nas costas, ajuda a caminhar, levanta, orienta, ajuda. Então, esse é o bom samaritano. E nós temos que ter essa bondade dentro de nós. Essa bondade, essa compaixão de Jesus, que vê e não passa de largo, vai ajudar teu irmão caído, socorrer quem precisa. Essa que é a verdade, socorrer quem precisa. Deixar de tanta soberba, tanta soberba, tanta tanta distração, tanto medo de ajudar. Vai ajudar sem medo. Hoje em dia, se bem que hoje está difícil ajudar as pessoas quando está caída, né? Você não sabe se está caída, doente, ou se está ali meio com traição. Então, hoje está muito difícil. A malícia do ser humano hoje está demais. Você tem medo das pessoas. Elas criam umas malícias demoníacas, cada uma diferente, e você tem medo de chegar perto dela, porque ela pode te assaltar, pode te dar um tranco, te matar, roubar o que você tem e sair correndo. Então, pode acontecer de tudo hoje em dia. Antigamente não tinha essas malícias, não. Era o povo era menos macabro, menos malicioso, menos astuto no mal. Hoje o ser humano está muito astuto na praia do mal. Está muito astuto. Por isso que a gente tem medo de chegar nas pessoas e ajudar. Mas ainda tem gente que tem coragem de chegar e ajudar. E eu pergunto se quer ajudar, porque uma vez eu tomei uma queda, ninguém veio me ajudar, todo mundo ficou olhando de longe e ninguém me deu a mão para levantar, com o pé quase quebrado, no centro de uma cidade. Ninguém veio me dar a mão. Quando eu levantei, que eu catei minhas coisas no chão, que eu levantei e comecei a andar, chegou um homem, precisa de ajuda? Falei, não, muito obrigada, você me servia a mim mesma. Não preciso mais de você, não. Eu estava andando já.
Então, enquanto estava no chão, ninguém poderia botar a mão. Quando eu levantei e veio me perguntar se queria ajuda, eu falei, não, muito obrigado, eu mesmo me sirvo. E o bom samaritano não é assim, ele levanta, ele ajuda a levantar, ele cata as coisas, ele entrega na mão, ele faz todo um... Pergunta se precisa de levar no médico, se quer alguma coisa, se está passando bem, sabe, interage com a pessoa que está com dificuldade, esse é o bom samaritano. Eu não penso duas vezes quando eu vejo um negócio desse, não penso duas vezes, eu vou para cima ajudar e socorrer, não penso duas vezes. Mas quem é o samaritano? Porque os samaritanos são odiados pelos judeus, imagina, né? Os judeus não gostavam do povo de Samaria. Tinha problemas entre eles, entre cidades. Morrendo o rei Salomão, os dois filhos Robão e Jeroboão se dividiram em duas tribos, judeus e samaritanos. Os judeus acusavam os samaritanos de impuros. E Jesus nasceu entre os samaritanos. Então, Jesus também era impuro, era acusado de ser impuro. São dois filhos com discórdia. Fundaram, cada um fundou a sociedade, mas tinha discórdia entre si. Então, o samaritano não podia conversar com o judeu não podia conversar com o samaritano. Um queria ser mais santo do que o outro, olha só. E Jesus nasceu justo em Samaria, sendo um santo. Olha só que controvérsia do povo, né? Que controvérsia do povo, que tapa na cara desse povo. Foi acusado que o povo de lá era impuro e lá nasceu o Filho de Deus. O santo nasceu lá no meio do povo impuro, olha só. Então a pessoa acusava do que não sabia. Se tem alguns impuros no meio, tudo bem, mas não é generalizar uma cidade inteira de impuros. Que lá nasceu o Filho de Deus. Homens de Samaria é uma religião de samaritano. Língua aramaico e hebraico. Quem era o sacerdote? Hoje é um pastor. A gente chama de pastor hoje, antigamente era sacerdote. Quem era levita? Hoje é diácono. E não cantor. Era diácono e é diácono hoje. Só que o povo que não entende a Bíblia fica falando que ele é levita, que levita fica levitando, é cantor. Ele é um diácono, né? Então, ele não é, o cantor é cantor, é louvorista, mas eles não entendem a Bíblia e falam que cantor é levita. É para quem não entende a Bíblia, não lê a Bíblia, não entende a Bíblia. O bom samaritano quer dizer pessoa caridosa de bom coração. São os que fazem e vivem as boas práticas do amor ao próximo nessa terra. Então, se você faz bondade, é caridosa, cuida dos doentes, de quem precisa, então você é uma boa samaritana. Está fazendo o papel de Jesus, que Jesus fez. Não teve medo e não teve preguiça, e teve compaixão e coragem, foi para cima, pegou, levantou, fez o que pôde fazer, jogou nas costas, né? Carregou arrastando, chegou no estaleiro, na estalagem, né? Pediu para tratar dele, que todo o gasto que ele teria, Jesus voltaria e pagava. Porque naquela hora o homem não tinha dinheiro. Então, Jesus socorreu. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Ele ensina a gente a fazer isso. Ele ensina a gente a cuidar do irmão que está precisando. Porque na hora que todo mundo precisa, há de ter uma mão boa para ajudar. A gente precisa disso. Todos nós somos iguais na hora da dor, somos iguais na hora do sofrimento. Ninguém é diferente um do outro. O sentimento machuca o interior da gente tudo, bota a gente fraco, abatido. E é nessa hora que precisa de um ombro amigo, de uma mão amiga para ajudar. As características de um bom samaritano: ter fé em Deus, sentir a dádiva do amor puro, despretensioso, desinteresseiro, gratuito, igualitário, simples da parte de Deus. Então, as características de uma pessoa, de um bom samaritano, de uma pessoa que tem um caráter, um comportamento de bom samaritano nos tempos de hoje.
né? Ser despretensioso, desinteresseiro, ajudar com amor puro, né? Sentir amor por aquela pessoa, sentir no lugar dela, o que ela estaria precisando se eu estivesse no lugar dela. A mesma atenção de alguém que aquela pessoa está precisando hoje. Então, a gente tem que se colocar no lugar, a gente sentir, a gente avaliar, a gente abrir mão da nossa soberba, da nossa falta de tempo, nosso medo e socorrer. Se pôr no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente, ser solidário. Está faltando muito espírito solidário nas pessoas. É dentro de ônibus, é na rua, em qualquer lugar. Tem gente já brigando, discutindo, porque não quer dar lugar ao outro dentro do ônibus. A mulher grávida, o velho, a velha, o ancião. Gente, é muita falta de humanidade. As pessoas estão ficando cruéis, perversas, egoístas. Isso que está ficando hoje. Não está sendo um bom samaritano, nem passando perto do amor de Jesus. Há muito egoísmo. É usar de misericórdia, ou seja, a junção do miserê, compaixão, e cordes, coração. Misericórdia, misericórdias, que é, né, no hebraico. Misericórdias, miserê, compaixão, cordes e coração. Então tem misericórdia. O bom samaritano quer dizer uma pessoa caridosa, bom coração, que faz o bem sem ver a quem, sem olhar a quem. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então dá sempre atenção de ganhar fama, de ganhar estatuetas, de ganhar coroas, de ganhar aplausos, de ganhar elogios. Então faça com essa mão que essa esquerda não precisa saber. Que se eu falar para todas as outras mãos que essa mão trabalhou, fez algo bom, as outras vão fazer o quê? Aplaudir essa daqui. Então essa daqui não precisa de aplauso. Não precisa de título, não precisa de fotografia, não precisa de nada. Ela fez o bem sem olhar a quem. As pessoas hoje ajudam e vão para os meios de comunicação avisar, falar para o mundo que ela ajudou. Para receber um elogio, para receber um aplauso. Para mostrar, nossa, ainda tem uma pessoa boa nessa terra que faz isso. É uma vergonha a gente ir para o canal de notícia de um momento de caridade que você fez para alguém. É uma vergonha. Isso é dever de todo mundo fazer isso. E não uma só no meio de 1 milhão de pessoas fazer um bem e ser aplaudido, homenageado, ganhado coroa, ganhado títulos, ser noticiado, para o Brasil inteiro saber. Isso é dever de todos, é obrigação nossa. Ser humano com as pessoas, ser gentis com as pessoas, ser solidário com as pessoas, ser amoroso com as pessoas, é nosso dever, porque é nosso irmão. Porque é o nosso irmão. É um ser igualzinho a gente que está precisando. O doutor da lei é um jovem estudioso que entendia das leis, mas não entendia de salvação. Tem muita gente muito culta, mas não entende nada das coisas de Deus. Só entende das coisas do mundo, do dinheiro. Ele conhecia uma religião. Muitos conhecem as religiões que hoje são tantas igrejas que ninguém vai dizer: Jesus, eu não ouvi a tua palavra. Jesus, eu não ouvi o conselho de ninguém. Jesus, ninguém me falou nada nessa terra. Porque todo lugar tem uma igreja pregando o evangelho. Então ninguém pode negar e mentir para Deus. Que não tinha igreja perto de casa, que ninguém falava de Deus, que não conhecia, não sabia onde arranjar uma Bíblia para ler. Então ninguém pode mentir para Deus. Espalhou muitas religiões e tem muitas religiões, só escolher qual a mais instruída pela Bíblia. Qual a mais instruída pela Bíblia? Aquela que segue mais fielmente a Bíblia. Sem as avalanches de vícios do mundo de hoje. Sem as avalanches de vícios de linguagem, vícios de comportamento dentro das igrejas de hoje. É um mundanismo dentro da igreja. Então segue aquela igreja que não tem um mundanismo na igreja. Ela tem uma tradição assim de uns
200 anos, né? A tradição de uns 200, 100, 200 anos. Aquela antiga tradição. Porque no Brasil as coisas mudam todos os dias, estão mudando. E já nos outros países as leis são centenárias, são milenar, as coisas não mudam assim na velocidade que muda no Brasil, não. E quando muda, muda para pior. Já nos outros países as coisas não mudam. As leis são centenárias, são milenar, e todo mundo segue até hoje as mesmas leis e vive feliz. E no Brasil, se os políticos não trabalham, não faz nada, não trabalha, né, não bota a mão no arado para trabalhar, só inventa coisa e coisa para ruim, coisa para mal. Então, dentro das igrejas só vem coisa mal. E as igrejas, vendo isso, muitas abrem as portas para o mundanismo entrar. Aí corrompe os bons costumes e as boas tradições. Ficamos com essa palavra. Em nome de Jesus, agradeço a atenção. E vamos acompanhando. Sempre tem uma live nova, uma história nova, um assunto novo. Pelo menos aqui no canal, que é do conhecimento de todos, mas cada dia no canal eu trago um assunto novo para nós debatermos esse assunto, para esclarecer para muitos que ainda têm dúvida. Amém? Então vamos esclarecer, conhecer mais o plano de salvação de Jesus para com a nossa vida. Amém? Que a nossa salvação também depende das obras. Se não tivermos obras nenhuma, vai ficar, né, com mais dificuldade do caminho da salvação, trilhar um bom caminho na salvação. Temos que ter fé e obra, segundo a Bíblia. Amém? Ficamos com essa palavra em nome de Jesus.